E é uma romantização desenfreada. Sinceramente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver Marcos Mion romantizando isso nas entrevistas, nos programas. Agora tem um filme com essa romantização, com essa coisa quase utópica do autismo. Francamente, eu tô exausta disso. Porque eu vivo o autismo aqui sem rede de apoio, sem condições financeiras, sem nada, entendeu? Com acesso à bosta de um salário mínimo, porque eu não posso sair pra trabalhar. E tem dias, cara, que eu tô implorando pra alguém pegar meu filho e leva ele. Fica 2, 3 horas com ele. Por favor, porque eu não estou aguentando mais, entendeu? Ontem meu filho... E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Solta a Real 013. Não esqueçam dos 3 Cs, que é curtir, compartilhar e comentar. E também inscrever-se, claro, aqui no nosso canal no YouTube. Tá? Pra quê? Aqueles bichinhos chamados algoritmos que eu costumo falar, eles entenderem que o nosso conteúdo ele é relevante e eles entregam para mais pessoas. Hoje, há uns episódios anteriores, eu fiz 3 episódios falando sobre autismo. Eu falei com o Adriano, que ele realmente é um autista, um jovem que está trabalhando, fazendo faculdade. Fiz com os professores, que inclusive uma das professoras é a mãe do Adriano, né? Então ela vivencia isso na sala de aula, tanto na casa dela quanto na sala de aula. E também eu falei com o André, que ele é casado, né? Os filhos dele também têm. Ele tem uma escola de jiu-jitsu, enfim. Volta a alguns episódios anteriores que você vai ver os nossos episódios, tá? Foi muito bom. E esse agora, nós vamos falar de uma mãe que, não posso falar, as pessoas falam atípicas, né? Mas é atípica mesmo que se fala? Será que é certo? Será que ela gosta? O porquê que eu chamei ela aqui? Porque ela saiu da casinha. Saiu da casinha do mimimi, saiu da casinha, né, que as pessoas usam muito isso para se vitimizar, usam muito isso para ficar só chorando e não falar a realidade. As pessoas, vou usar uma palavra que ela falou num vídeo dela aí. As pessoas romantizam o autismo. Será que é correto você romantizar o autismo ou você cair em si? Será que o rico, né, uma pessoa que tem condições, ela tem as mesmas condições de um pobre? É atendido no mesmo nível? Bom, vou chamar ela aqui, Natália. Ela é mãe de 3 filhos que também são autistas. Bom, sem muita enrolação, vou chamar ela logo aqui. Ela vai estar aparecendo aqui. Natália, seja bem-vinda ao nosso podcast, Natália. Oi, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Vamos lá, primeira vez que você participa de um podcast, Natália? Primeira vez. Legal. O nosso formato de podcast... Mas tem sido... Oi? Pode falar. Pode falar. Tem sido muitas primeiras vezes, então a gente dá um jeito em tudo. É isso aí. Assim, o nosso podcast ele é um pouco diferente, por quê? Porque a gente faz ao vivo, faz ao céu aberto, né? Então, tive que adaptar aqui porque você... De onde que você é mesmo, a cidade? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Olha só, gente, interior de São Paulo. Então, eu não ia fazer essa judiação dela poder vir aqui, ou com o filho dela, ou ela vir aqui só pra gente gravar. Mas, eu vou deixar aqui de plano de fundo o nosso visual, para você acompanhar a nossa entrevista e também o nosso visual. Você vai estar assistindo aqui agora o Porto de Santos, fica localizado aqui no Guarujá, em cima da City, que é chamado Pier 37. É um lugar que acontece alguns eventos e tem esse deck aqui. E nós fazemos o nosso podcast aqui no nosso deck, tá? Aqui no Guarujá. Para quem não conhece, aqui no Guarujá, litoral de São Paulo. Natália, seja bem-vinda. Oi. Natália, Obrigada. o porquê que você resolveu sair dessa casinha? Eu estava exausta. A rotina, como a maioria das mães atípicas conhecem, ela é extremamente puxada. Mas a gente não ouve falar muito sobre isso. Nesse dia em específico, eu tinha ido no banco receber o benefício do meu filho. Sim. Que receber o benefício dele para mim já é um pouco maçante, porque quando eu vou lá e pego os 1.518, eu pago 1.250 de aluguel. Então eu já não estava com a cabeça boa. Sim. Na noite anterior eu tinha visto um filme. Você recebe 1.000 e pouco de cada filho ou dos 3? Só de 2. Só de dois. Só de 2. É 1.000 e pouco de cada. Isso, 1.000 e pouco de cada. Tá. Só que a gente tem que pagar convênio, porque aqui na minha cidade não tá tendo terapia, as APAES estão super lotadas, demorou 3 anos para conseguir vagas em APAES. Nossa. Então, tipo assim, a gente não tem a opção de pegar esse dinheiro e cuidar da vida pessoal, porque a gente tem que manter o que a saúde básica, né, não atende. Que seria terapias, remédios, né? Não tem. Então, a gente pega isso, paga o aluguel, terapias, medicações e falta, porque tem alimentação extremamente seletiva, que um deles tem.
né? Suplementos que não tem no SUS. Daí eu já não estava com a cabeça boa, tinha visto o filme, que é de uma romantização absurda. Óbvio, o filme ele vai mostrar o luto por você receber um diagnóstico. Mas cadê a luta ali, a luta real que a gente vivencia todos os dias? Fui no banco para receber o dinheiro, estava já meio impaciente na fila, tinha que pegar a criança no ônibus da pai, né, que não tem um horário fixo, então a gente tem que estar sempre 40, 50 minutos antes no ponto. O banco extremamente lotado, conversando com 2 senhores na fila, ocorre de entrarmos na pauta do autismo. Conversando com uma senhora que havia perdido a filha, extremamente carinhosa, um senhor que está na frente vira para mim e fala: ah, mas o autismo é bênção, você devia ser grata, né? Dando a entender que, tipo assim, você devia agradecer, porque é um aprendizado, se Deus te deu, e tá tudo bem, eu não tiro a razão das pessoas de pensar, tipo assim, se Deus me deu, quer dizer que eu aguento, entendeu? Só que o que veio depois foi, porque o Marcos Mion falou, né, que ele não curaria o filho dele, eu falei, eu curaria. Nossa, eu curaria, na primeira oportunidade eu curo. Porque, para mim, o autismo é agoniante. Ele adoece meu filho. Eu não gosto do autismo. Eu odeio o autismo. E aí o senhor olhou para mim, uma cara de espanto, e falou assim: nossa, mas que monstruosidade de se falar do seu filho. Eu falei: não, não, do meu filho não. Eu falo do autismo. Toda a minha fala é sobre o autismo. Não é sobre o meu filho. Sobre a É sobre pessoa, o né? que. Exatamente. É sobre o que esse transtorno causa na minha vida e na do meu filho. O quanto ele limita e adoece. Se eu quero curar o meu filho de uma gripe, eu não vou querer curar ele de algo que limita a vida dele? Entendeu? Para mim não faz sentido. E eu já saí com a cabeça quente. Você pode ver que no vídeo eu tô chegando em casa, eu peguei e falei: não, não dá, eu tenho que tirar isso daqui. E a gente bota nas redes sociais na intenção, sim, de viralizar sempre. Só que sabe quando você olha o vídeo e fala: eu acho que só algumas pessoas vão ver? Quando eu fui ver, menino, já tinha batido 1 milhão, já estava em mais de 60. Eu juro pra você que eu fiquei assim, eu não tive reação, eu paralisei. Mas a intenção era exatamente essa, trazer essa indignação do porquê que eu tô sendo vista como um monstro, entendeu? Quando eu vivo o que 90% de mães atípicas, em geral, crianças PCDs, vivem, entendeu? Porque essa é a realidade. Eu estava indo pegar um dinheiro que eu não podia usar para os meus filhos enquanto ele precisa de sapato. Eu estava indo pegar um dinheiro para manter uma casa, entendeu? Porque o básico não tem. Então, tipo assim, como que eu vou olhar para tudo isso e falar, ah, tá tudo bonito, tá tudo lindo, entendeu? É isso, maravilhoso. Se eu pudesse, eu deixaria meu filho assim, doente para sempre. Porque, por mais que a gente fale que o autismo é um transtorno, entendeu? Ele age como uma doença na vida dessa criança. Principalmente quando a gente fala da seletividade alimentar, que deixa a imunidade lá embaixo, e a criança de 2 em 2 meses está indo parar no hospital, entendeu? Tem que tomar suplemento vitamínico porque não se alimenta. Então, eu fiquei com raiva porque as pessoas estão deixando de ver o que é um problema como um problema, entendeu? E floreando essa situação, que deveria ser vista com um pouco mais de revolta para que ela fosse solucionada. Entendi. Bom, eu já comecei com essa pergunta, né? Porém, Sim. geralmente eu começo, quem é realmente a Natália? Onde a Natália, antes dos filhos, pai, mãe, irmãos, onde nasceu? Então, quem é a Natália? Natália é uma garota que nasceu numa periferia, em São Paulo, na Brasilândia. Foi criada aqui no interior até os 10 anos. Aos 10 anos foi para o Rio de Janeiro, num relacionamento que a mãe entrou, onde ela era constantemente abusada e espancada pelo padrasto, que Caramba. sentia muita revolta na vida. A minha vida foi de muita revolta. Não tive estabilidade, né? Não teve estrutura para eu crescer de uma forma estável, né? Com estudos, com carinho, um lar funcional. Você tem E irmãos? eu tenho mais 4 irmãos por parte de mãe e uns bocados por parte de pai. Você, então, é a mais velha. Sou de todos. Tá. Como que foi a tua Pede infância? pro papai. Assim, com a tua mãe, na escola, como que foi? Ah, minha infância, menino, como que eu falo pra você? De primeiro, foi bom. Eu fui criada com a minha mãe na casa dos meus avós, então eu tive uma infância gostosa, eu não posso negar, de brincar na rua, de ter colegas, né, churrasco em família, sempre que tinha condições, porque a gente era muito pobre, mas a gente se esforçava para ter esses momentos. Então, da minha infância, eu só tenho coisas boas para trazer. Claro que era uma família meio perturbada mentalmente, né, um pouco instável emocionalmente, né, a ponto de saírem com facão na rua, um correndo atrás do outro. Mas
tivemos muitos momentos bons. Minha infância foi incrível. Eu só não posso dizer o mesmo da minha adolescência. E os com teus irmãos, o relacionamento com seus irmãos, como que é? Quem é o mais cri-cri, assim? Cri-cri é a minha irmã Gabriele. Nossa, ela tem 19 anos. Olha, um pé no saco. Mas É ela jovem. É incrível, ela é uma menina incrível. Ela é jovem, mas ela é incrível, ela é esforçada, ela é uma garota sonhadora, sabe? Eu desejo tudo de melhor no mundo para ela. E a sua mãe? Significado de pai e mãe? Então, meu pai, eu não tenho contato com ele. Na verdade, eu não sei muita coisa dele. A última vez que eu vi ele, pessoalmente, eu tinha 19 anos, isso 11 anos atrás. A minha mãe, a gente mantém uma relação, né? Mantém o respeito. É um pouco complicado, assim, por conta das coisas que eu passei, né? Ainda na adolescência. Mas ela é uma avó incrível para os meus filhos, isso eu não posso negar. Mesmo tendo uma rotina puxada, ela abre mão de certas coisas para estar sempre presente com as crianças, para levar final de semana. Às vezes, ela também é mãe solo, hoje em dia, né? Tem um filho autista nível de suporte 3, porque o autismo na minha família é genético. Então você tem um irmão autista também? Sim, ele tem 9 anos. Tá. Ele é suporte 3. E a minha mãe, ela, mesmo tendo essa rotina puxada, ela tem sido uma avó muito incrível para os meus filhos. Eu não posso negar isso, não. Não posso negar. Que Mas bom. é uma relação, assim, de tipo... eu não sei o que falar. Não consigo expressar melhor a relação com ela. São muitas coisas que eu ainda tenho que superar. Sim. Tá. E na tua infância que foi mais punk, assim, na sua juventude, vamos dizer? Na sua adolescência, quando eu né? tinha 10 para 11 anos, ela conheceu essa pessoa, né? E tirou a gente aqui do interior de São Paulo, que é uma cidade onde as vacas andavam na rua, assim, na época, né? Hoje em dia já não tem muita. Era bem interior mesmo, sabe? Todo mundo se conhecia, assim, uma cidade gostosa, e levou a gente para uma favela no Rio de Janeiro, né? E nessa época nem era pacificado ainda. Então, tipo assim, essa minha irmã tinha diabetes tipo 1, então foi uma mudança muito drástica na nossa vida, e ainda entrou na nossa vida um homem, né? Que era para fazer ali o papel de pai, né? Não teve esse papel, né? Com certeza não teve esse papel de pai. E foi uma fase foram mais de 16 mudanças, mais de 16 escolas. Foram anos bem traumáticos. Sim. Aí depois você saiu de casa com quantos anos de idade? Como foi isso aí? Então, como Estudo, nós éramos você conseguiu completar o teu estudo, ensino médio? Não, eu parei faltando 4 meses pro ensino médio completar. Caramba. Mas por quê? Porque, Qual a situação? assim, Porque teve que sair de casa por causa da situação com o seu padrasto. isso, ele havia tentado colocar uma faca no meu pescoço. Foi onde a gente chegou no limite. Nessa época eu olhei para minha mãe, eu fui na polícia com a minha irmã, a gente já tinha chegado no nosso limite de tudo que a gente passou com ele. E a gente queria denunciar. A gente já tinha ido na polícia, já tinha feito o boletim de ocorrência, era pra gente fazer o corpo de delito, mas eu tinha só 17 anos. Sim. E a minha mãe não quis. Não quis. O abuso só foi com você? Sim. Tá. Sim. Com os teus irmãos? Não? Não, nem as surras, nem nada. Era só eu, dentro de casa. Tinha algum motivo? Tu acha que tinha algum motivo? Perdão. As surras sempre viam depois de alguma noite que ele tentava algo e eu não deixava. Então ele passava o dia seguinte inteiro tentando dar um jeito de brigar comigo. Mas nada concretizado. Vamos dizer. Concretizado como? Dos abusos. Sim. Só tentativas. Sim. Não. Entendi. É complicado isso, né? Porque você passou por tudo isso aí, né? Não vou falar que eu sei o que você passou, ou outra pessoa que possa ter passado pela mesma situação fala assim, eu sei que ela passou, porque cada um tem o seu, né? Tem o seu ponto. Cada um vive de uma forma. Cada um vive de uma forma, exatamente. Aí, com tudo isso, né? Com tudo isso que você passou na sua vida, aí veio agora a situação dos seus filhos, né? Você descobriu logo no início dos teus filhos ou não? Ou foi conforme o tempo? Não. Eu vou usar a palavra porque as pessoas ao meu redor estão acostumadas, então eu não acho que vai ser algo assustador. A minha filha mais velha, eu falava que ela era esquisitinha. Ela não se encaixava no padrão de brincadeiras.
ela tinha certas crises, ela tinha alguma seletividade. E não era o tipo de criança com o qual eu estava acostumada a lidar. Esquecia as coisas muito rápido, tinha dificuldades em cumprir comandos. Ela tem o TOD, que hoje em dia a gente entende, né, que é o Por quê? transtorno opositivo, o TOD. É o transtorno opositivo desafiador. Sim. Ela tem dificuldades, né, vamos supor, deixar mais no leigo, em cumprir aquilo que alguém com uma autoridade maior demanda a ela. Então, vamos supor que estivesse muito frio e eu falasse para ela, coloca a blusa de frio porque tá frio para ir para a escola. Ela não estava com frio, ela não estava com frio, não estou sentindo frio. E aí, às vezes, estava 8, 9 graus e ela estava indo sem blusa de frio para a escola porque ela preferia do que fazer o que a gente pedia. Entendi. Hoje em dia, com muitas terapias, isso já vem diminuindo. Então, ela era o que eu chamava, na época, de esquisitinha. Hoje em dia, a gente sabe os nomes para isso. Mas o diagnóstico dela foi sair quando ela tinha quase 10 anos. Foi no início do ano passado. Acho que foi em fevereiro ou março, Caramba. se eu não me engano. Acho que foi em março. Mas por que demorou Exatamente. tanto assim, esse... É porque em menina, em mulheres, o autismo ele é muito mais difícil de diagnosticar, porque nós fazemos masking, né? É natural da mulher fazer o masking, de aprender a se portar, de observar o comportamento uma da outra e replicar isso, entendeu? Então, tem mulheres que passariam uma vida sem o diagnóstico, principalmente quando é o suporte, é o nível de suporte 1. Não sabia. Então, no caso dela, tem isso, entendeu? Então, ela realmente mascarava. Mascarava, tanto que se você passasse 2, 3 horas com ela, ela conseguia manter um padrão. comportamento específico, um padrão, exatamente. E o diagnóstico dela saiu, ela tinha quase 10 anos. Só que o do meu menino do meio, quando saiu o dele, ela já tinha, acho que 6 anos. Entendeu? Então, tipo assim, não seguiu uma ordem, né? Que nem eu falo, a galera fica, se você já tinha um, porque teve mais outro? Porque não seguiu um roteiro na minha vida. O meu menino do meio veio para me mostrar que existia um nome e uma causa, né? E aí eu fui atrás da solução, que era conseguir um diagnóstico para ir atrás das terapias, medicamentos, para deixar a vida dela mais leve. Mas ela fez 2 anos e meio de terapia antes, enquanto ele, com 2 anos, já tinha o diagnóstico finalizado. Caramba, interessante. Tá, então você tem, hoje, ela tem 10 anos de idade, né? A mais velha, né? 11, fez 11 em setembro. Aí o outro tem quantos anos? Tem 7, 6? que é o do meio. Tem 7. E o mais novo? Isso. E o mais novo tem 4 aninhos, que é o Tem Natan. 4 aninhos. Qual é o mais severo? É o do meio, de 7 anos, que é o meu Bernardo. Ele é nível de suporte 2. Não era verbal, mas está começando a verbalizar. A gente está vendo um futuro promissor para ele na questão da fala. Sim. Mas ele tem o diagnóstico de retardo mental também. Entendi. E assim, e como foi descobrir de cada um assim? Falar, caramba, eu tive 3 filhos e os 3 têm. Então, o primeiro para mim foi o Bernardo. Eu não tinha muita noção do que era o autismo, mas o meu irmão, esse que eu falei para você que era nível de suporte 3, ele é 2 anos mais velho que o Bernardo, né? E a minha mãe morava no Rio de Janeiro ainda na época. E ela começou a falar para mim que estava com suspeita de autismo. Sim. E ela me contava alguns comportamentos. Então eu estava começando a saber que aquilo existia, né? O Bernardo, com 7 meses, ele já comia algumas frutinhas e tal, e ele começou a não querer mais tocar nessas frutas. Sim. Quando eu vi que um dia ele era para pegar uma manga e estava na casa da bisa dele, ele tinha que comer um pedaço de manga, que ele queria a manga. Só que ele não quis segurar. Isso com 7 meses, meninas. Às vezes as pessoas acham que só aparece depois. Não. Ele não quis segurar, mas ele queria muito comer a manga e ele tentava tocar e dava ânsia nele. E ele chorou muito por isso. E eu só conseguia olhar para ele e pensar: não, meu filho não. O meu Bernardo não. E aí, depois daí, veio as cabeçadas, ele batia a cabeça, batia a cabeça em tudo, na parede, nas partes mais duras. Ele pegava nosso joelho para ele bater a cabeça, ele vivia com a testinha inteira roxa, porque era um movimento repetitivo dele. Sim. E eu só conseguia pensar assim, eu não vou conseguir. Você sabe como, né? Acabei de falar um pouquinho de como é que foi toda a minha trajetória, e eu pensava, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, o que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar disso? Entendeu? Cadê o meu filho? Cadê o meu neném? Eu já não conseguia mais ver só o meu neném ali. Entendeu? Entendi. Eu via algo que tinha roubado o meu neném de mim. Foi Entendi. muito pesado. E quando você vê, de tudo isso que você passa, né?
Conta um pouquinho pra gente tudo o que você passa em relação a SUS, a essa romantização que realmente não tem, né? Não existe uma glamorização, uma romantização. Isso aqui é cruel. É o seu filho acordar às 3, 4 da manhã gritando e correndo pela casa e você perder a sua noite de sono, tendo ido dormir meia-noite, porque ele não conseguiu dormir no horário. Você tá num dia normal e de repente ele tem uma crise no meio da rua, sair gritando, batendo, mordendo, e as pessoas ao redor te olharem e julgarem, porque elas olham com um olhar de julgamento. E aí você estava tentando se manter e aquilo te derruba. É impossível que isso não derrube você. Você vê o seu filho gritando, se batendo, se mordendo. Eu acho que não há psicológico forte o suficiente para que não seja derrubado nesses momentos. É você tentar uma terapia, uma PAI, por exemplo. Ele estava desde 2023 na fila da PAI e foi conseguir só em agosto desse ano. Isso depois de eu encontrar ele no meio da rua, porque ele fugiu da escola regular e a escola negligenciou ele o ano inteiro. Estamos, inclusive, em processo contra o Estado por isso, porque o meu filho estava no meio da rua e eles nem tinham dado conta. Então, isso aqui é o autismo real, é você ir no SUS e pegar uma risperidona e não ter. E você precisar, porque sem o risperidona, o seu filho ele não vive, ele só agoniza. Esse Entendeu? risperidona seria o quê? Para quem não entende. Para o Bernardo, ele age como algo que contém a agressividade dele, ele diminui a agressividade, ele Sim. melhora o sono. Em algumas crianças ele causa até uma melhora de apetite, mas com o Bernardo não aconteceu a questão da melhora de apetite. E Ele diminui a é difícil arrumar esses medicamentos? Então, o preço é caro. 30 ml passa dos R$ 40, né? O Bernardo ele toma 4 ml por dia, então 30 ml não faz nem cosquinha. O SUS disponibiliza, só que já aconteceu de diversas vezes ir lá pegar e não ter. Então, Caramba! o que eu preferi fazer? Eu preferi comprar, porque não comprar. vai acontecer de eu chegar lá no dia com a receita e não ter um dinheiro, um tostão na conta e o remédio não está lá à disposição. Então, hoje em dia, eu mando manipular 180 ml, dá, se eu não me engano, Sai mais barato, né? R$ 60, sai R$ 60 manipulado. Sim. Entendeu? Porque dura um tempo maior, né? Eu não tenho que ficar indo buscar a cada 15 dias, que eu também tinha que gastar com Uber para estar indo buscar, porque é no centro da cidade onde eu moro. Então, tem, mas falta. E você tem que levar, e você tem que ir constantemente. com os 3, né? Hoje, quem é que te ajuda a cuidar dos 3? Não tenho rede de apoio. Hoje mesmo, para estar aqui falando com você, calhou de você conversar comigo na folga do pai deles, né? O pai deles não vendeu a folga, então, né, calhou de conseguir que ele estivesse aqui para olhar os meninos. Né? Mas tá aqui em casa, tá contendo eles lá, botando um desenho e tal, para eles relaxarem. Levamos eles para andar bastante hoje, para eles ficarem bem cansados nesse horário, exatamente para que eu conseguisse estar aqui. Mas rede de apoio é zero. Às vezes, nem para sair, para ir ali na esquina, a gente não tem ninguém que ceda ou se disponibilize. Eu tenho a minha mãe, mas como eu falei, ela também é mãe de um suporte 3, ela é solo, ela trabalha, a rotina dela é puxada também. Então, E assim, nem uma vez todo por mês, mundo, nem todos vão ter a mesma paciência que nós temos com os nossos. não tem. Né? Até Nem se eles todo não mundo vai tivessem, né, conseguir. o espectro, é difícil alguém cuidar do filho do outro, né? Porque ele, assim, Criança por si já é uma criança, já é né? uma criança, Então, hiperativa, já agitada, é exatamente, normal. exatamente. E aí você pega uma criança típica que do nada às vezes tem uma crise e começa a bater nas portas, a cabeça no chão. Se você não tiver muita convivência, você não vai saber lidar com isso. Não vai saber lidar. Entendi. Esses dias eu e a minha esposa, a gente estava assistindo na televisão um determinado jornal onde tinha uma pessoa autista ali, né? Mas ela era filha enteada do protagonista ali da situação. Eu ainda conversei com a minha esposa, falei assim, caramba, nem parece que ela é, né? Aí minha esposa olhou pra mim e falou, Michel, ela tem os melhores médicos, ela já fala inglês, nem parece. Por quê? Porque ela é assistida por diversos. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, pior que é mesmo. Aí você vê, aí Deus, pra você ver como Deus é maravilhoso. Já tinha feito isso com algumas pessoas anteriores, né, falando sobre autismo. Aí teve a situação, aí depois eu vi o teu vídeo. Aí tocou, eu falei, eu preciso fazer o vídeo dessa mulher, porque as pessoas realmente, eles, não sei se é medo, ou não sei se não abre os olhos, né, para a realidade,
e acha que o SUS está dando tudo mesmo, tá tudo mil maravilhas, está sendo muito bem atendido, né? Até porque vai de cidade para cidade, né? Que nem na sua cidade. Meu, falta remédio. Falta É remédio, falta justo? terapias, não tem. Ó, Tem falta mães aqui terapia. que fazem com autista nível de suporte 3, fazendo uma sessão por semana. E os políticos Quando daí? Cadê os vereadores e o Cara, prefeito? aqui temos vereadores que crescem em cima da causa, políticos em geral que crescem em cima da causa social e alguns até da causa autista, mas quando a gente foi procurar no início do ano, todos eles para conseguir as AEs nas escolas, que são as professoras, né, especializadas para Isso, cuidar das crianças em sala de aula, porque não estava tendo, até bloqueada eu fui, menina. Inclusive, sou bloqueada pelo prefeito da minha cidade. tá de brincadeira. Mas fica Juro, eu tranquila, ó, sou fica bloqueada. tranquila que vai ser desbloqueada nas eleições. Ele vai aí, ele vai te abraçar, vai te beijar, vai falar que teu. É teu esposo? É teu esposo ou é o pai dos teus filhos? Pai das minhas crianças. Então, vai abraçar o pai das tuas crianças, vai abraçar as tuas crianças, vai tirar foto com eles, tenha certeza. Vai nada. Esse aí tem ego bem alto. Não, filha, mas ego nenhum bate conforme a campanha, viu? Deixa eu te falar. Todo ego some, todo nariz empinado some, tá? Ninguém quer perder um salário de mais de 30 mil, né? Sejamos sinceros. Um monte de benefícios, enquanto a gente aqui tá se lascando para manter, E vou te manter falar, uma casa em pé. toda a prefeitura recebe verbas para essas situações, seja Sim. estadual, federal, tá? Todas as prefeituras, elas recebem. Então, o senhor prefeito aí da Bárbara do Oeste, né? Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Senhor prefeito, qual é o nome dele? Rafael Piovesan. Rafael, senhor Rafael, vou te marcar aqui, tá bom? Dá uma atenção. Se ele não tiver te bloqueado. Não tem problema. A gente vai marcar aqui, vamos marcar as principais páginas. Senhor Rafael, dá uma atenção, né? Porque ó, a Natália, mãe de 3 filhos, tá precisando dessa atenção. E eu tenho a certeza que outros eleitores, vou falar nem Natália, eleitores, porque vocês veem o pessoal como número, né? Os políticos, vocês políticos, vereadores, veem o pessoal como número. Né? Eu sei muito bem como funciona. Então, dá uma atenção, porque eu tenho a certeza que o seu deputado que o senhor vai apoiar, o deputado dos vereadores aí da cidade que vocês vão querer apoiar, né, vai aí dar um sorrisinho, né? Então, pode ter a certeza, pode ter a certeza aí que vamos ficar de olho. Natália, vamos lá. Eu fiz algumas perguntas aqui e vou fazer, tá? Quando você disse que ser autista de rico é fácil, difícil é ser de pobre, o que exatamente você quis passar para as pessoas? É a realidade mesmo, real, a parte real que a gente vive, né? Que a gente vê nas mídias, as pessoas. Vamos tirar o autismo, vamos colocar a pobreza e a riqueza de um lado. O rico, ele nunca vai entender o nervosismo que é entre você escolher pagar o seu aluguel ou você comprar uma comida, certo? Então, a gente coloca assim, uma pessoa rica que tem um filho PCD, um filho com autismo, com qualquer transtorno ou comorbidade que limite aquela criança, ele nunca vai entender a luta de uma mãe que está na fila do SUS por mais de 2, 3 anos esperando uma consulta com um neuro, por exemplo. Ou, que nem eu falei agora de pouco, uma criança autista nível 3, do espectro autista nível 3, não verbaliza, uma criança que se agride, que só está vivendo de risperidona e faz uma sessão de psicólogo uma vez por semana e uma de fono. Então, tipo assim, isso não é eficiente, isso não vai agregar na vida dela, entendeu? Então, esse aqui é o autismo real, entendeu? É o luto, é a luta, a batalha que o pobre vivencia. E o rico, por mais que eles falam, não, porque a gente entende, é claro que eles sabem que existe, mas assim, o pobre, ele consegue se colocar no lugar do rico facilmente, porque a gente consegue imaginar como seria a nossa vida com casa, com carro, com terapia para os nossos filhos, entendeu? Porque não é algo difícil de se imaginar. Mas você ter tudo ali, ter terapia para os seus filhos, ter acesso, ter condição, ter alimentação, conseguir viajar para se distrair com ou sem o seu filho, se colocar no lugar do pobre, por mais que você veja que exista todas essas limitações que a gente vive, você jamais saberia o que é estar aqui. Eu saberia o que seria da minha vida se eu tivesse dinheiro. Eu saberia que eu teria uma casa, que eu teria carro, que eu poderia levar os meus filhos à terapia, porque, por exemplo, esse ano meu filho ficou quase 3 meses sem terapia, porque eu não tinha dinheiro para levar eles à sessão, entendeu? Eu tirando do benefício deles para pagar convênio, entendeu? Coisa que muitas das mães nem conseguem fazer, entendeu? Então eu consigo ver essa realidade, eu consigo sentir essa realidade.
Porque o meu filho mais novo, ele não tem convênio. Então, todo o tratamento dele agora está sendo feito pelo SUS. Está sendo feito pelo Então, SUS. eu consigo pegar todos os dois lados, de quem paga um convênio e de quem não paga um convênio. Os outros dois Entendeu? mais Então, velhos têm convênio, então. Tem, porque 4 anos atrás teve uma junção, né, de dois convênios muito grandes e eles começaram a abrir as portas para a galera. Então, tipo assim, eu pago 143 de cada um, Boa. sem mais nenhuma coparticipação. Eu dei uma sorte muito grande. Até cirurgia eles já fizeram e paga mais nada, é só o 100 e pouco de cada. E esse Então, eu mais sempre novo luto. não conseguiu? Não, porque ele nasceu 2 anos depois e já tinha acabado. Então, ele não tem. Ele não tem mais esse tipo de convênio para ele. Se eu fosse pegar um para ele agora, sairia 230 e pouco com coparticipação nas terapias, entendeu? Então, não existe. Então, eu vivo os dois lados. Então, eu consigo entender a dificuldade de alguém que está esperando pelo SUS. Mas, e consigo saber como que seria a minha vida se eu tivesse o básico para sobreviver. Mas o rico, por mais que ele fale, nossa, seria horrível não ter acesso a uma terapia por semana. Ele nunca vai saber o que é sentir isso. Eu saberia o que eu ia sentir se eu tivesse as coisas. Então é isso, é o autismo do rico, entendeu? Onde você leva o seu filho, onde você consegue deixar a criança com uma equipe toda formada para que você viaje, consiga descansar a cabeça, é onde você consegue dormir uma noite inteira, porque vai ter 2, 3 pessoas olhando o seu filho, entendeu? E aqui a gente não tem, aqui a gente perde noites de sono, aqui a gente perde dias com gritos, com crise. E se faltar dinheiro para medicamento, para terapia, que nem faltou esses últimos 3 meses, que foi um dos motivos de eu ter começado na internet, porque eu estava sem energia na minha casa, eu estava com a água para ser cortada e tinham cortado a minha internet. Foi o motivo de eu vir aqui. Uma pessoa que vivencia o autismo com uma condição monetária maior, ela nunca vai saber o que é tudo isso daqui. Ela não vai nem fazer ideia do que é isso aqui. Por mais que ela saiba que isso existe. Então, era isso que eu estava tentando dizer. O autismo do rico e o autismo do pobre são 2 coisas completamente diferentes. Não tem nem como você colocar como porta-voz alguém que não sente o peso disso daqui. Mas se for ter um porta-voz, entendeu? Se for ter um porta-voz que é alguém que tem visibilidade, mas não sente, que ele traga quem de fato sente tudo isso, todo esse peso, toda essa dor. Entendi. É que nem o porta-voz do Sem Terra, né? Se você for ver, o cara chega de caminhonete, tem uma mansão, mas ele é o porta-voz mas ele é o porta-voz Sem Terra. É que nem o porta-voz do índio, às vezes, se você for perceber. Tem porta-voz de índio aí que eu já vi já, o cara chega com uma caminhonete, o cara mora em apartamento, mas ele é representante dos índios, novinho. Ele é novinho, ele é representante dos índios. Eu entendo você querer apoiar uma causa, você tá certo, você não deve se calar diante das... Como que chama? Perdão. Das problemáticas, né, da vida, né? Exatamente. Dá certo, você não deve se calar. Mas você se colocar naquele local de fala onde você não vive o que aquilo representa, eu acho totalmente distorcido e até deturpado, por assim dizer. Entendeu? Mas se você, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais visibilidade, eu posso trazer algo à causa, então vem aqui você comigo, que eu vou usar a minha presença para dar voz a você. Isso para mim seria um porta-voz, que seria útil aqui. Entendeu? Que nem eu sempre falo, eu vou tocar no nome dele, eu peço desculpa. O Marcos Mion, as pessoas realmente sabem hoje em dia o que é o autismo, entendeu? Devido a toda a presença que ele trouxe nos palcos, né? Nos programas, exatamente. Mas as pessoas saberem o que é autismo não significa que elas conhecem o autismo de verdade, entendeu? E é disso que eu falo, é as pessoas conhecerem o que é o autismo. Muitas pessoas ficaram assustadas com o meu relato, porque eu falei que tinha dias que eu queria, mas é isso, porque isso aqui dói, e dói o tempo todo. É raro ter um momento que não dói. O que faz ser mais leve não é o autismo, não é o meu filho, porque eu amo meu filho. É o meu amor por ele, é o que torna não leve o autismo, mas torna possível que eu leve isso para frente, entendeu? Mas pode falar. É porque assim, você não quis atacar ele, né? Essa é a realidade, né? Jamais. Porque às vezes tem pessoas que eu tenho a certeza que nos comentários viralizou quantos milhões de visualizações deu esse vídeo? Nossa, deu bastante, foi muitas né? páginas. Nas páginas maiores passou de 1 milhão, no TikTok, só no meu TikTok passou de 1.100.000 também. Então, como foi? Na hora que você olhou assim, você, caramba, viralizou tudo isso num simples vídeo. Qual foi a sensação que você teve? Eu só pensei que o processo ia vir. Olha, agora o processo vem. Se ele te processasse, né, ia ser muita sacanagem, né? Não,
Seria demais. Mas teve uma colega defensora dele que, inclusive, está com um processo contra mim, viu? Mas por quê? Porque ela falou de mim e eu usei um vídeo dela para dar resposta, entendeu? Não falei o nome dela, não andei em atacar ela, eu só peguei porque ela pegou a minha fala, que muitas pessoas fizeram, como você disse, teve milhões de visualizações. Né? Tem gente que critica, tem gente que... Exatamente. Né? Só que as pessoas que criticaram, elas não entenderam o que eu estava tentando passar o tempo todo, que era, eu não estou atacando ele como pai, eu não estava atacando ele como pessoa, como apresentador, como a figura pública que ele é. Eu estava atacando a forma como ele apresenta isso, que na verdade ele não apresenta isso, ele apresenta a realidade dele. A realidade dele. As pessoas falaram, distorceram a frase, que não sei o que, para mim não há uma distorção numa frase, quando você fala que não aceitaria a cura. Eu acho muito bonito que você tenha pegado toda essa dor que o autismo te trouxe e que você tenha se tornado uma pessoa melhor, um pai melhor, um homem melhor, entendeu? Eu acho bonito, só que eu acho egoísta num ponto onde você não aceitaria a cura sem perceber o que isso causa, né, na sua criança. É esse o ponto. E as pessoas pegaram em duas coisas. Ou distorceram tudo, achando que eu estava falando dele como pai, como pessoa, ou levaram para a parte do, você tem inveja dele ser rico. Pelo amor, claro que eu tenho. Nossa, que erro pensar, eu tenho inveja de qualquer rico, não só dele. Entendeu? Imagina eu não ter que pedir dinheiro na internet, porque agora eu preciso, por exemplo, mudar de casa, estou sendo despejada da casa que eu tô, mas não é a inveja de ser rico, entendeu? É a necessidade de ter, né? A gente tem isso, a gente sempre vai sentir a necessidade de ter. Ou até mesmo o que você falou, né, Natália? Você poder ir trabalhar e deixar ele com alguém especializado, uma pessoa que vai ensinar ele, que vai educar ele dentro de casa, vai ensinar inglês, vai ensinar tudo que ele, tudo. A piscina vai ser maravilhosa, né, para ele. Tem piscina em casa para nadar, tem tudo, né? Exatamente. E realmente é fácil. E trabalhar, exatamente o que você falou. Eu poder ir trabalhar e saber que ele vai estar bem assistido. Porque o meu problema nunca foi trabalhar. O meu problema é como, né? Como você pode menina? trabalhar? Não vai. Ele estuda atualmente na APAE aqui da cidade, meio período. Só que assim, eu tenho que estar no ponto de ônibus 7h20. 7h20, e eu deixo meu outro menino na escola antes disso. 7h20, 7h30, no máximo eu tenho que estar no ponto de ônibus, porque às vezes passa nesse horário, e às vezes o ônibus passa 8h10. Ok. Ele sai meio-dia de lá. Você sabe algum lugar que esteja contratando das 8h10 às meio-dia? Porque eu tenho que estar no ponto às meio-dia e 15, meio-dia e 20, porque o ônibus passa entre esse horário até 1h10? Não existe. Fora que nesse meio tempo a minha outra filha está aqui, entendeu? E eu não tenho suporte com ela. Ela precisa de que eu guie ela, por mais que ela seja funcional em algumas áreas. Então, tipo assim, como? Como que a gente faz? As pessoas só falam, é só ir lá e fazer, mas como? Às vezes eu não consigo gravar vídeo. As pessoas pensam, é só pegar a câmera, mas como? Se eu não tô com cabeça, às vezes, para abrir a câmera e falar alguma coisa. Porque se eu for pegar, vamos supor, ontem eu não estava bem. Se eu abrisse a câmera ontem para falar alguma coisa, eu ia falar muito palavrão. Sou bem sincera, porque ontem eu tava aqui, ó, exausta. Então, você acha que falta empatia das pessoas com mães como você? Falta. Com mães em geral, né? A gente vê mães que ou pais, né? Vou falar mães no geral, né? Mães e pais, vamos falar de pais, porque apesar de ter um grande número de pais que abandonam, tem os que ficam, claro que não fazem mais do que a obrigação, assim como nós também não estamos fazendo mais do que a obrigação. Sim. Mas Perdão, pensei uma coisa aqui. O que eu queria falar? Eu me perdi no assunto, menino. Fica à vontade. Eu perguntei se faltava mais empatia das pessoas para mães como você, que já estão exaustas, né? Batendo. Isso aqui é exaustão. Falta empatia com mães e pais em geral. Mas quando se trata de pais e mães atípicas, eu vejo que as pessoas, ao invés de ter empatia, elas querem exigir mais. Entendeu? Porque se você está nessa situação, então você tem que fazer mais. Você teve filho, porque você aguenta, então você tem que ir atrás, você tem que fazer isso e aquilo, de fato, a gente tem que fazer, entendeu? Mas tem coisas que só não dá para acontecer, e as pessoas só querem mais e mais e mais, e quando você reclama, elas atacam, e atacam sem dó. No início, quando eu comecei no TikTok, tinha pessoas que literalmente mandavam eu largar o meu filho na escola, em período integral, tirar ele das terapias, parar de pagar convênio e ir trabalhar. Tem um comentário que eu acho que eu respondi um vídeo sobre isso, da pessoa literalmente falando isso. Por que você não larga tudo e vai trabalhar? Entendeu? Para de frescura. Como se isso fosse possível. Como se fosse possível. Será que ela largaria?
Duvido, eu duvido, pelo amor de Deus. Mas você entra no perfil, aí você vê que é uma pessoa, ó, entendeu? Com muito mais condições. Então, para ela é fácil, é só ir lá e fazer. É isso que eu tô falando. Quando você não vive a realidade, você vai ter diversas resoluções, com todo respeito, resoluções merdas para colocar em pauta, entendeu? Mas eu duvido que se tivesse aqui, você usaria elas. Porque não é possível, não dá para aplicar uma resolução fútil num assunto complexo, não rola. Entendi. Você falou aí que falta medicamentos geralmente falta ou de vez em quando que falta? Ou faltam Então, todos, você dizer? faz muito tempo que eu não pego aqui, então eu não posso falar Como está da atualmente? minha experiência. Exatamente, eu não posso falar. Mas já vi mães reclamando que sim, que falta, que às vezes vai buscar e que não tem, aí tem que chamar vereador, tem que chamar não sei o quê, e que ainda assim às vezes não consegue. Uma mãe, esses tempos atrás, estava fazendo uma vaquinha para conseguir R$ 50 para comprar 30 ml, porque não estava tendo. Então, mas Absurdo. eu não sei então, eu não sei a constância com a qual isso está. Né? Seria muito feio da minha parte falar. Às vezes a gente tem que entender que a gente não sabe sobre o assunto Sim, e se calar, né? sim, sim. E sobre a escola, a educação? A parte da educação está falida. Aqui nessa cidade ela está falida e desassistida. O meu filho, ele é autista. Na escola que ele estudava no ensino regular, tem outras Os crianças três estudam, atípicas. né? Sim, os três estudam. Em horários, né, não Diferentes. juntinhos, mas estudam. Isso. Escolas diferentes também, todos os três. O ensino regular, meu filho ficou, né, do início do ano letivo, fevereiro, até agosto, antes dele conseguir entrar no APAE, ele não entrava em sala de aula. Não tinha ninguém adaptado para ensinar ele a entrar em sala de aula. Caramba, E nenhum aí as professor? pessoas tentam. Não, ele não entrava. Ele ficava 2, 3 horas no máximo na escola. Pra você ter noção, a escola, o portão, as crianças entravam à 1 da tarde e saía às 6h20. Meu filho entrava 1h20, 1h25, porque a hora da saída deixava ele agitado. E às vezes ele saía 2h20, 3h20. No máximo que ele saía, às vezes, era às 4 horas. Né? Porque Porque elas não eles já sabem. liberavam. Te ligava para poder buscar eles. Elas não sabiam o que fazer. E a gente ligava, mandava mensagem, fazia denúncia, né? Fomos até na IPTV, eu dei uma entrevista no início do ano pedindo por isso. Foi quando, inclusive, fui bloqueada. O ensino aqui está bem parelho. Quase que ele não conseguiu a PAI, porque eles estavam sem verba para aceitar ele. Uma criança, eles estavam sem verba. Então, tinha que alguém liberar a verba. Né? Eu não sei o que aconteceu, mas acabou que foi liberada essa verba em agosto, e foi quando meu filho conseguiu ingressar na PAI, que é incrível. Toda a parte ali, até a assistência social deles é maravilhosa, não posso falar mal. Então, na Mas o realidade, os ensino professores regular... eles deveriam entender mais sobre isso, sobre as crianças, né? Sim, mas a gente nem pode culpar os professores. Essas pessoas se formaram há muito tempo. Porém, cabe ao Estado, ao município, capacitar. Essa escola, no caso, era uma escola estadual. Eles podem capacitar essas pessoas e colocarem mais pessoas capacitadas. Isso geraria emprego, entendeu? E acabar instruindo essas crianças. Por quê? Eu fico pensando que as pessoas elas não conseguem pensar no mais para frente. O meu filho, por exemplo, se ele não for bem assistido agora, daqui 10, 20 anos, ao invés dele ingressar no mercado de Fica mais trabalho e difícil. ser um cidadão que contribui, ele vai ser ainda um cidadão que recebe um benefício, entendeu? E cabe a todos os outros. A minha filha, ela é suporte 1. Só que se o suporte 1 ele não for bem assistido, ele não tiver as terapias, acompanhamentos, os remédios, ele se torna uma depressão severa, né? Então vai Caramba. ser mais uma pessoa doente para a sociedade. Então, eles têm que pensar a longo prazo, eles têm que capacitar, eles têm que abrir vagas, eles têm que abrir escolas, pensando que daqui, né, 10, 20 anos, esses cidadãos que hoje em dia estão, né, com esse atraso significativo, vão vir a se tornar contribuintes, pessoas que, né, que contribuem, que colaboram para que a sociedade cresça. Mas não, eles estão deixando toda essa massa enorme de autista que está ingressando incapacitada, e no final essas pessoas vão continuar sendo pessoas que necessitam de benefícios de assistência sociais em geral. Então, pensa-se muito pouco sobre o daqui para frente, né? O ensino regular, ele não é inclusivo. As Na, pessoas confundem muito aceitação com inclusão. na realidade, tá, a Deus dará, né? Essa é a verdade. Tá, Deus dará. Tá, era o que meu filho ficava. Tinha vez que ele rodava tanto no parquinho, porque ele ficava 2, 3 horas no parquinho, já que ele não entrava na sala de aula, que ele vomitava. Ele ficava, a Deus dará. Né? A ponto, que nem eu falei para você, que eu achei ele na rua. Eu achei ele na rua. E naquele dia, eu nem ia pegar ele mais cedo. Eu ia pegar o meu filho primeiro. E Mas por sabe que quando ele tava você na rua? Não sente? entendi. Você deixou Ele ele na fugiu. escola. Isso, ele fugiu.
E ninguém viu? Ele fugiu. Não viram, elas não viram. Até onde a gente sabe, elas não viram ele fugindo. O relato que elas me passaram foi: o muro dessa escola, ele é um muro muito, são muretas, uma do lado da outra, sabe, muretinhas? Inclusive, tive um relato de uma mãe que há 10 anos atrás, 10 anos, 8 anos atrás, se não me engano, o filho dela fugiu já dessa mesma escola. Ou seja, já havia tido um incidente e eles não melhoraram a estrutura. Então, eles relatam que o meu filho fugiu por essas muretas, mas o meu filho não passa por aquelas muretas. Ele já tentou passar uma vez, ele ficou entalado, ele não passa. E ele não tava, sabe, tipo, quando a criança tenta passar pelo canto do muro e se machuca? Sim. Tudo. Não tinha um arranhão nem nada nele. Então, elas alegam que, tipo assim, foi segundos. Ai, a gente foi colocar uma água na garrafinha e ele fugiu. Entendeu? Só que quando eu cheguei lá para chamar ele, para chamar não, porque eu peguei ele na rua, eu não ia buscar ele, eu decidi. Sabe quando você sente? Ouve uma vozinha, menina? Sim. E aí eu peguei e falei, eu vou pegar ele mais cedo. Porque aí eu levo eles para tomar um sorvete. Peguei, quando eu cheguei lá na esquina, ele tava na rua, correndo. Gritei ele, entrei dentro da escola. Então. Isso, pressentiu. Eu peguei ele, entrei dentro da escola e peguei e falei, meu filho estava na rua. Elas não tinham nem percebido. Meu Elas Deus. demoraram um pouco para vir conversar comigo. Depois eu tentei conversar com elas. Eu queria muito ver Pra as saber a câmeras, porque situação, a né? O escola... porquê, né? Oi? Pra saber a situação e o porquê, né? Sim, eu queria ouvir, entendeu? Eu abri um boletim de ocorrência, obviamente, porque a vida do meu filho estava em risco. Tentei conversar com elas, eu pedi, tipo assim, elas me deram uma versão de que ele fugiu pela mureta e de que a culpa era da cuidadora. Só que essa cuidadora, ela entrou em contato comigo recentemente e falou, não era eu que estava com seu filho, era tal pessoa. Entendeu? Uma dessas pessoas que colocou a culpa na cuidadora. A parte boa, menina, que eu tenho tudo gravado em áudio, que eu gravei elas falando em áudio tudinho, da primeira versão. Porque elas não quiseram me dar uma versão que elas assinada por elas para falar, ó, foi isso aqui que aconteceu, para eu anexar no boletim. E elas não quiseram dar a câmera ao advogado, que eu fui atrás, né, de um advogado. Sim. Elas não quiseram. Então agora nós estamos em processo contra a escola e contra o Estado, né, que a gente fala. Porque se atropelar da criança, se alguma coisa acontece com ele, né? Não tem volta, né? Exatamente. E ali para baixo, nada de bom ia acontecer, porque a escola ela é paralela com uma, não é, chama rua, né? Mas é uma avenida muito movimentada com carro para os dois lados, nas duas mãos. E ele não sabe olhar, esperar um carro ir ou não, entendeu? Mais para baixo tinha um córrego que ele é doido para ir naquele córrego. Do outro lado tinha um parque que tem um lago que é bem fundo. Meu filho não nada. Nada, nenhum destino bom esperava meu filho. Eu tinha que estar ali naquele momento por ele, porque nenhum destino bom esperava ele. Natália, e como você se cuida emocionalmente? Porque é uma carga, né? Não cuido. Eu não cuido. Eu não cuido, não há tempo. Não tem assistente social aí na tua cidade que acompanha vocês, nem nada? Não tem, pelo menos assim, das vezes que eu, até com o conselho tutelar, cheguei a falar uma vez, né, eles ficaram de ver um amparo social para mim, mas não há. Não tinha vagas na vez que eu tentei ir ao CAPS para conversar, não há. Mas recentemente, com a internet, eu ganhei, né, com a doutora Sheila, um acesso a uma terapia. Estou iniciando o processo de cuidar de mim psicologicamente. Mas o meu único cuidado mesmo sempre foi pensar assim, se eu não estiver aqui, ninguém vai fazer o que eu faço. Mas, na verdade, isso acaba se tornando mais uma cobrança da gente. Se eu não estiver aqui, ninguém faz o que eu faço, então eu tenho que estar aqui. E isso me adoeceu muito, física, psicologicamente. Eu cheguei nos 130 quilos. Eu fiz um relato no meu Instagram, não sei se você chegou a ver, né, que eu estava colecionando remédios porque eu sabia que desse ano eu não iria passar. Eu não tinha esperanças para mais nada na vida. Desse ano eu tinha certeza que eu não ia passar. Eu realmente estava muito quebrada, psicologicamente falando. Quando eu comecei a crescer aqui na internet, a minha única intenção era trazer as coisas para os meus filhos. Só que isso melhorou, me ajudou a ficar melhor, sabe? Porque eu ganhei amigas, eu ganhei pessoas que conversavam comigo, desabafei, isso tirou um peso tão grande de dentro de mim. E várias mães, né, que ouviram aquele desabafo, inclusive, tirou um peso de dentro delas também, de perceber que, tipo assim, a gente não tá sozinha. Então, eu tenho me sentido mais leve nesse quesito psicológico. Tem vários traumas para lidar, muitas coisas para consertar, né? Mas a parte mais difícil a gente já está tirando, que é o medo de estar sozinho nessa realidade aqui, nessa jornada. Vou te falar, tem muitas mães e pais, né, que às vezes não falam com medo desse julgamento, sabia? Não fala a realidade, não teve a coragem que você teve.
né, Mas eu para entendo falar, o medo. porque fica com medo desse julgamento, Sim, né? E sim. como você lida com esse julgamento pela internet? Porque automaticamente que você vira uma pessoa pública, vem um monte de gente querendo julgar, né? Vira, tenho muita. É o Tudo que que eu mais posso tem. falar é, se você não tá no meu lugar, você não tem direito de me julgar. Você pode até achar alguma coisa, mas isso não me diz respeito em nada. Nada. Entendeu? Uma coisa é você viver. Aí, se eu pegar alguém que vive exatamente o que eu vivo, falando, nossa, você é horrível e cruel, aí talvez eu entre num debate com essa pessoa, entendeu? Para poder colocar os meus pontos. Mas eu não vi ninguém que vive o que eu vivo me atacando. Eu só vi pessoas que não vivem a realidade que eu tenho aqui, que diversas mães, né, têm, como você conseguiu acompanhar nos comentários, eu imagino, e sentem todo aquele peso. E o julgamento, ele vem, mas a mãe em si, não só a mãe atípica, né, ela é julgada sempre por tudo que ela faz. Então, imagina você ouvir uma mãe falar que, tipo assim, tá tão cansada de maternar, que daqui a pouco ela, ó, se desvive, entendeu? As pessoas não conseguem separar a pessoa da mãe, a Natália da mãe de crianças autistas que estava esgotada. Eu também sinto, eu sou humana, mas robotizaram a gente. A gente é imune de sentimento, dos pesos, das dores, né? Quando é nós que vivenciamos 80% dentro de casa, porque até quando a gente tem algum parceiro, eles trabalham. Somente quando é mães atípicas, né, que não conseguem trabalhar, os parceiros trabalham. Então, tipo assim, 80% é nós que sentimos. Então é muito fácil você se colocar na sua poltrona, na sua cadeira confortável, na sua casa com ar-condicionado e vir jogar a realidade de uma mãe que até esses dias não tinha um ventilador em casa num sol de 38 graus. Então, para mim, tanto fez como tanto faz, entendeu? O meu posicionamento sempre vai ser o mesmo. A causa autista, ela precisa de uma voz verdadeira do que realmente está acontecendo, porque enquanto você tratar com carinho uma situação problemática, o Estado nem o seu município vai procurar soluções para o seu problema, até porque é tudo tão bonito, para que você quer? Entendeu? Se é tão bonito assim, se é tão lindo, se não necessita uma cura, para que você vai querer um tratamento? Para que você vai querer melhorar isso? Então, a minha fala vai ser a mesma ainda. Essa causa, ela precisa de uma voz que mostre que há uma problemática que precisa ser resolvida. Fora isso, eu não estou muito aí para as críticas, não. Entendi. É, que nem você falou, né? Usar uma pessoa que não passa, que não sabe o que é uma fila de SUS, né? Para ir lá Exatamente. falar que está representando é fácil. Até porque É fácil. o semblante dela vai ser bom, o semblante dela vai ser tranquilo, calmo, né? Vai Não, gravar tranquilamente, né? Sem cadê o aquela peso? cara de cansada ou aquela cara de cansado. Exatamente. Olha as olheiras aqui, menina. Funda, porque não dormiu, não dorme direito, ou porque quando dorme acorda mais cansada ainda porque a criança está subindo em você. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É, entendi. Você pretende, com essa repercussão, fazer mais vídeos e fazendo mais e mais e mais, mesmo amiga do Marcos Mion que te processou? Foi uma amiga dele. Tá. Então, não sei qual, pode falar o nome dela ou não? Tá em segredo de Não justiça? posso, menino. Eu Tá. acho que é melhor não falar. Mais amiga aí do Marcos Mion. Marcos Mion, vamos marcar ele aí. Pessoal, marquem ele aí. Então, Tá? Meu, pelo amor de dela, Deus, né? Pelo amor de Deus, né? sim. Tira esse Eu processo aí, nem pô. acredito que ele seja amigo dela. Eu acredito muito que ela se considere muito grata e amiga dele, entendeu? Pelo que eu entendi, eles não são íntimos, Sim. mas ela se considera a defensora dele como se ele Então ele tivesse fala pra necessidade. ela, então o dever dele falar pra ela tirar esse processo, pelo amor de Deus, que, né? Porque a intenção dela é derrubar a minha conta. A intenção dela é derrubar a minha conta. É porque tá repercutindo, né? Tá Sim. mexendo com pessoas que a verba vem e vai pra algum lugar, né? Às vezes, né? Não, pessoas que se sentiram de fato incomodadas de me darem voz, elas ficaram horrorizadas, postaram em suas redes sociais, inclusive, horrorizadas com o fato de terem me dado voz, vocês estão dando palco para essa pessoa. E nós temos que ser muito gratos a tudo que a pessoa, né, que o Mion fez pela gente e tal. Então, se você é grato, faça um vídeo que não sei o quê. E aí começou, virem me atacando assim, ó, em massa. Gente mandando até eu me matar. Falando, você não tá tão cansado? Então se mata. Nossa. Pesado, foi pesado, menina. Falta de empatia total, né? As pessoas que Falta. defendem, né, uma causa nobre, ao mesmo tempo tem um coração escuro, né?
Então, o que doeu neles foi mais atacar o pobre coitado do rico do que uma mãe que estava pedindo socorro, porque era um pedido de socorro aquilo, entendeu? Então, tipo assim, eles viram aquele vídeo e eles sentiram necessidade de defender quem tem toda uma equipe para fazer isso, entendeu? Mas não uma mãe que estava pedindo socorro, não dá visibilidade a uma dor real, porque eu ousei falar do porta-voz deles. E eu queria fazer um adendo muito interessante aqui, se eu puder, tem algum Pode, problema? não, fica à vontade. Solta a real, é O todo meu seu. ataque, ele nunca foi direcionado a ele como pessoa. Eu entendo que ele tentou usar da visibilidade dele, ainda que para mim de forma errática, para dar voz e conhecimento. Não, para dar voz sobre o autismo existir. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas saibam o que de fato é vivenciar o autismo. Que o autismo é dor. Por mais que você ame o seu filho, o autismo é dor. Eu entendo que tem até a lei do filho dele, mas sabe do que a carteirinha do Cipiteia serviu para mim, gente? Meu filho já tem diagnóstico há 5 anos. Eu não tenho carteirinha do Cipiteia, porque para mim ela não é algo, não é uma necessidade que merece ser atendida nesse momento. Então, o que meus filhos precisam? Terapia, eles precisam de medicamento, eles precisam de acesso decente nas escolas E para regulares. quem, só para não fugir, e para quem não conhece essa carteirinha, seria o quê? É uma carteirinha de identificação, né? Aqui você vai na prefeitura, aqui no meu município, e você vai cadastrar a sua criança, a sua criança autista. É uma identificação. E com ela você pode conseguir vagas de estacionamento grátis, passagens gratuitas no ônibus, entendeu? Só que o meu filho ele tem crise, ele não anda de ônibus, por exemplo. Para estacionar um carro, eu teria que ter dinheiro para comprar um carro, por exemplo. Claro que ela adentra, né, muito mais situações, ela é uma identificação do autista de fato, mas para mim ela é irrelevante na minha realidade. Não serve para mim. Por exemplo, com a carteirinha do Cipiteia, né, com o laudo do autismo, tudo, você conseguiria desconto para comprar um carro, nos impostos do carro, entendeu? Acho que teria mais até de 35 mil de desconto só de imposto. Você tendo a carteirinha e o laudo da sua criança. Com que dinheiro que eu compro um carro? Então, tipo assim, na minha realidade, ela não me ajuda em nada. Nada. Até porque se eu apresentar o laudo lá na porta do ônibus, eu consigo andar de graça sem ter a carteirinha. Então, tipo assim, eu não estou invalidando a luta, eu estou querendo guiar essa luta para um lado que há mais necessidade. Que nem aqui na minha cidade, recentemente foi aprovado um projeto, né? O Dia da Mãe Atípica. O que eu vou ganhar com essa bosta? Com todo respeito. No que isso vai mudar o que eu preciso aqui? O Dia da Mãe Atípica. Você e vai aí? ser chamado no dia com seu filho para tirar uma fotinha com eles, pô. Que foto? Meu filho vai sair gritando e não gosta de tirar foto. Porque essa é a Então, realidade, né? gente, Esses dias, essas datas exatamente, comemorativas, praticamente é pra isso aí, né? exatamente isso. Então, tipo assim, olha essas leis. Um minutinho, fala com seu pai. Amor, seu filho. Desculpa. Não, Você corta essa imagina. parte? A criança veio pedir para fazer cocô. Tranquilo. Então, tipo assim, é umas coisas tão idiota, é umas coisas que eu não vejo no que isso tá melhorando, entendeu? Ah, mas é o dia do orgulho autista. Pergunta para minha filha se ela tem orgulho de ser autista. Não tem. O dia da conscientização eu gosto do dia da conscientização, porque você está conscientizando sobre uma situação, sobre uma causa. Mas o dia do orgulho autista, gente, eu quero entender, tipo assim, qual é o orgulho. Você tem que ter orgulho nas suas lutas, que você venceu, entendeu? Você, apesar do autismo, você está progredindo, você está indo para frente, seus filhos estão evoluindo, maravilhoso, entendeu? Mas no que isso agrega para a criança autista? É só mais uma data para falarem que estão fazendo algo? O dia da mãe é típico, eu vou ganhar o quê? 10 mil na minha conta nesse dia? Se for, tô aceitando, aí tá Tá melhorando bom. a situação. Alguém acho que deve ganhar esses 10 mil aí. Se você. Alguém que não sou eu, é o vereador que colocou isso, tem um salário de 20 e poucos mil, aí ele tá feliz. Se você pudesse mandar uma mensagem lá pro Marcos Mion, porque que nem você falou, né? A tua mensagem foi um desabafo. Não é atacando ele, não é atacando nada, a causa, não é nada disso. Mas foi um desabafo para mostrar a realidade de uma pessoa que realmente não tem condições nenhuma. Né? Que nem você falou, que nem a gente usa a palavra aí, vamos usar a palavra romantizar. Né? Você quis mostrar a realidade e não romantizar a situação. Né? Porque que nem a gente comentamos aqui, a partir do momento que você romantiza alguma coisa que está grave, tá tudo bem. Vamos prosseguir, a propaganda é paz e amor, tá tudo certo, não tem problema nenhum e tá tudo bem. Agora, quando você mostra realmente o buraco da sua rua,
aí alguém se incomoda. Aí, Né? Se se você incomoda. pudesse passar uma mensagem para ele, né, ou para qualquer outra pessoa, né, sobre essa situação, o que que você diria? O que que você falaria? Eu pediria para ele usar todo esse alcance que ele tem, a potência que a voz dele traz a essa causa, para que ele mostrasse o que essas mães estão passando. Recentemente, eu não sei se ele teve acesso a um jornal que fez sobre a realidade de mães atípicas, e nessa realidade, as mães não conseguem nem pegar o benefício, não conseguem nem chegar perto do benefício, porque não sabem o que fazer, elas não têm estrutura para ir atrás, as crianças estão ficando atrasadas, não tem terapias, não tem medicamento, então a sua voz ela é potente, as pessoas escutam você. Então, se você chegar a ouvir isso, o meu ataque ele nunca foi contra a sua pessoa, ele nunca foi contra a sua família, ele nunca foi contra a personalidade que você é e que você representa na televisão, mas sim sobre como a sua fala tem afetado a nossa realidade. Como as pessoas que ouvem você e não têm conhecimento do que de fato é o autismo, vê mães como eu como monstros. Monstros porque elas estão cansadas, porque elas não têm o básico. Então, traz mães, traz acesso. Não precisa ser eu, não precisa chamar a Natália para fazer nada, mas chame mães que estejam nesse sofrimento, vá na casa delas, vejam como os filhos delas não têm consulta, como essas crianças estão. Tem mães que têm que amarrar os filhos, porque eles não têm acesso à medicação, não têm acesso a neuro, não têm acesso à terapia. Tem mães que o filho está 5, 6 anos esperando uma consulta de retorno, que fica sem receita porque o retorno demora. Então, eu só gostaria que você mostrasse essa causa, que você mostrasse toda essa luta real que acontece por trás dos bastidores, tão bonito que você mostra. É isso. E para aquelas mães atípicas, né, que nós vamos falar, que tem a mesma situação do que você tem hoje, o que você vive hoje, qual seria a mensagem? Que fica desesperada sem saber o que fazer. Olha, eu sou uma péssima pessoa para dar conselho quando se trata de lidar com a minha própria dor. Então, quem sou eu para falar para vocês como vocês devem agir? Ai, tenha calma, vai passar, vai melhorar, essa fase melhora. É tudo tão clichê, sabe? É tudo, parece que é banal, parece que as pessoas não sabem mais o que dizer pra gente. O que eu posso dizer é: não vamos deixar de lutar. Não vamos deixar de lutar. Tem horas que a gente vai estar lá em cima, que a gente vai estar lá embaixo, mas eu tenho certeza que daqui 10, 20 anos, outras mães não vão precisar passar pelo mesmo. Então a gente faz pelas mães que virão depois de nós e pelas nossas crianças também. Então vamos ser fortes por elas que vão precisar dessa conscientização, dessa fala, desse abraço, ainda que tão passado. Então, fiquem firmes pelas suas crianças e pelo bem de vocês, porque vocês são incríveis, vocês são foda pra caramba, entendeu? Ninguém é tão foda quanto uma mãe atípica, vocês são maravilhosas. Todo o meu máximo respeito a vocês, entendeu? Não deixem ninguém diminuir vocês. E também não se calem diante das injustiças e mostrem as suas dores, não tenham medo de mostrar as suas dores. Não estão nem aí se o mundo não vai gostar, se o mundo vai pensar, nossa, que horror uma mãe pensar assim. É a sua dor, você que vivencia. Não se diminua para caber na régua, no parâmetro da vida do outro. Então vamos continuar, bora pra frente, que ninguém consegue conter uma mãe que tá cansada, né? Mãe autista não quer guerra com ninguém, cara, mãe autista quer guerra com todo mundo. A gente quer guerra com todo mundo, entendeu? Pra em algum momento ter paz. Muito bom. Foi muito boa essa fala sua. Queremos guerra com todo mundo pra gente ter paz. Queremos, exatamente. É a Natália, realidade. ficou alguma pergunta, alguma coisa que eu deixei de falar, que eu poderia ter falado, eu não falei, e eu não perguntei pra você, ou algo que você gostaria de falar? Menino, acho que a gente abordou um pouquinho de tudo, de coração. Eu só quero ser grata a você, Imagina. entendeu? Por você ter visto e pensado, vamos dar voz a isso? Bora, vamos criar polêmica dessa polêmica para que a gente consiga dar mais voz a isso. Então, eu quero ser muito grata mesmo, e eu aposto que várias outras mães também serão muito gratas a você. Legal. Se você visse a Natália antes desse vídeo e pudesse falar alguma coisa pra ela, o que que você falaria? Para de guardar para você. As pessoas vão gostar de te ouvir falar. Até dos seus palavrões elas gostam. Elas sentem até falta quando você faz um vídeo sem falar alguma coisa do tipo. Para de se calar. Você vai conseguir, a gente vai conseguir. Ainda tá difícil, mas tá um pouco menos difícil do que antes. Legal. Desi Gonçalves,
Mais palavrão do que ela falava na televisão. Não sei se você conheceu. Aquela mulher era um ícone, conheço, claro. E todo mundo amou ela, todo mundo gostou dela pelo Porque as jeito pessoas têm que simples gostar dela. da gente pelo que a gente é. Entendeu? A Exatamente. gente é maluca. Ai, vai falar, as pessoas querem uma personalidade, querem criar um rótulo para alguém. Olha aquela pessoa maravilhosa, perfeita. Não, gente, a gente é tudo real, é tudo humano, tudo descabeçado. Vamos só em frente. É isso. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação, tá? Solta Eu que Real aqui agradeço. tá de portas abertas para você. Se você quiser outras vezes falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Mandar vídeo, a gente compartilha. Estamos aqui para ajudar e não para atrapalhar. Tá? A intenção da nossa gravação aqui de te chamar é realmente dar mais voz ainda, dar mais repercussão ainda, impulsionar mais ainda você, né? Por mais aí que já atingiu milhões, né, de visualizações, diversas páginas, graças a Deus, né? E eu tenho a certeza que você está escrevendo uma história nesse que eu posso falar. Não vou falar projeto, mas vou falar projeto de Deus. Né? Então você tá assinando o teu projetinho ali no projeto de Deus que vai funcionar. Pode ter certeza, esse teu grito não foi em vão. Tá? Deus tem algo maravilhoso na sua vida e vai ter na vida de outras pessoas. Às vezes usou você para poder o seu prefeito aí acordar, o seu prefeito Rafael, acordar, os vereadores acordarem, né? Entre outras cidades. Aí você imagina, você mora em São Paulo, no interior, já acontece isso. Imagine aquela mãe que mora lá naquela cidadezinha, lá isolada. Sim, nem tem noção do que está acontecendo. Não sabe de nada, não funciona nada. Imagine. Se mesmo você tendo pouco de acesso, mesmo você correndo atrás, tem essa dificuldade, imagine aquela mãe. É o que eu penso. Então, é até o que eu falo no vídeo, né? Porque, tipo assim, eu ainda tô melhor que muitas de nós, entendeu? Mesmo eu estando toda lascada aqui. E pensar que existe gente em situações muito mais vulneráveis, que tem que ser vistas. Piores. Isso é verdade. Piores. Então, legal. Natália, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Michel. Tá bom? Gente, é isso aí. Sigam a Natália. Dê voz a essa mulher aqui, tá? Porque essa mulher aqui, ela vai tem algo especial nela. Não tenha dúvida, tá bom? Não esqueçam dos 3 Cs, que é curtir, compartilhar e comentar as nossas postagens. Inscrever-se no nosso canal, claro, aqui, Solta Real Podcast. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify e também aqui no YouTube. Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui curtindo, visualizando as nossas postagens, compartilha, sigam a Natália, vou colocar também aqui o link do Instagram dela, tá bom? E dá voz para ela. Natália, muito obrigado, até a próxima. Gente, até a próxima. Obrigada.